Bom, nesse vídeo eu vou fazer um perfil, elaborar um perfil esquemático do Coringa, do personagem Coringa do filme, que é muito interessante, que para nós que trabalhamos com saúde mental e pessoas, a gente acha, assim, é um prato cheio, né? Eu fui assistir o Coringa mais para elaborar esse perfil esquemático, né? Então, primeiro, antes de tudo, a gente tem que, para elaborar o perfil esquemático, temos que analisar a infância do paciente, a infância da pessoa, do indivíduo. Então, a infância dele, a gente soube que foi uma criança adotada pela mãe, uma mãe que era uma paciente psiquiátrica, talvez esquizofrênica e também com transtorno bipolar, enfim. Ela tinha sérios problemas psiquiátricos, adotou esse menino, o Arthur Fleck, e não tinha pai, a mãe psiquiátrica, então o ambiente em que essa criança foi criado, a conexão afetiva foi extremamente precária, e houve um agravante em que essa mãe, ela teve um namorado na época, e o namorado abusou desse menino, Arthur Fleck, do Coringa pequeno, abusou, inclusive provocou aquela lesão cerebral que desencadeia aquele riso, né? Aquele não é um riso, na verdade aquilo é um espasmo, semelhante a uma epilepsia, a um ataque epilético. Então, uma emoção forte é o gatilho para provocar esse espasmo, que é aquela parece um riso, é uma gargalhada, mas na verdade é um espasmo semelhante a uma epilepsia, a um ataque epilético. Então é uma lesão neurológica, não tem nada a ver com psiquiatria, nem transtorno de personalidade, nada a ver. Então aquilo ali dá um ingrediente que meio sinistro ao Arthur Fleck, e parece que aí sim, parece que ele tem um transtorno muito grave, ele é muito sinistro, ele é muito cabuloso, quando na verdade aquilo ali é uma doença neurológica. Voltando à infância, então ele não teve pai, a mãe psiquiátrica, paciente psiquiátrica, com sérios transtornos. Então houve o quê? Quais são os esquemas que ativaram, que foram estruturados nesse menino? Esquemas do domínio de desconexão e rejeição, principalmente abandono, defectividade muito grande, privação emocional totalmente, desconfiança e abuso, porque ele foi abusado tanto pela mãe quanto pelo namorado da mãe, e isolamento social e alienação, que vai explicar uma das características do transtorno de personalidade dele. Então, esse ambiente muito deletério, onde não houve a conexão da criança, do menino com o pai, não houve essa conexão saudável, muito pelo contrário, estruturou todos os esquemas desse domínio especificamente de desconexão e rejeição. E o Arthur Fleck, o menino, sentiu-se totalmente desamparado, abandonado, defectivo e alienado. E a partir desses sentimentos, que foram muito fortes, são esquemas extremamente fortes, e que foram reforçados, corroborados ao longo da infância e adolescência dele, que pode acontecer da pessoa, do indivíduo, da criança ter os esquemas e no decorrer da infância e adolescência o ambiente muda para melhor e os esquemas vão sendo atenuados. No caso dele não, foram reforçados, e isso fez com que, aliado ao temperamento dele, a uma condição talvez genética também um pouquinho, são vários fatores, uma condição genética, psiquiátrica da mãe também, juntou tudo, esquemas, temperamento emocional, fatores genéticos, ambiente, environment, ambiente em que ele foi criado, que ele cresceu, fez um transtorno de personalidade esquizotípico. É bem característico o comportamento do Coringa, do personagem, do Arthur Fleck, bem característico, mas é muito claro que ele tem um transtorno de personalidade esquizotípico. Então, quais são as características mais importantes desse transtorno? A pessoa, ele não tem conexão afetiva com ninguém praticamente, se isola, se sente alienado, sente que não pertence a esse ambiente, essas pessoas, esse mundo aqui. Eu não pertenço a esse mundo, eu não sou daqui. Então, tem esse sentimento de alienação,
fica muito isolado, então não tem conexão com as pessoas. Ele teve que trabalhar, mas na verdade você vê que ele não tinha conexão com ninguém ali. Ele tinha um relacionamento emaranhado com a mãe, ele estava emaranhado ali com a mãe, ele dava banho na mãe, cuidava da mãe, fazia comida para a mãe, só tinha a mãe dele como conexão afetiva ali. Mas assim, aí a pessoa fala, mas ele dava banho na mãe dele, isso é maluquice, isso é transtorno. Não é, tem que analisar o contexto. Ele estava dando banho na mãe, cuidando da mãe como se fosse um enfermeiro, porque ele era pobre, ele não tinha recurso para contratar uma pessoa para cuidar da mãe. Ele tinha que fazer isso, ele estava resignado naquele momento ali. Eu tinha que cuidar da minha mãe, então ele dava banho, dava remédio, fazia comida. Ele foi quase que um babá, uma enfermeira também da mãe, porque ele não tinha recursos. Teoricamente normal, ele contrataria, se tivesse dinheiro, uma enfermeira ou alguém para cuidar da mãe. Ou então colocaria a mãe num hospital psiquiátrico, uma clínica para cuidar da mãe. Mas ele não tinha dinheiro, então ele tinha que fazer aquilo. Então, aquelas cenas em que ele lida com a mãe de uma forma muito íntima, muito complicada ali, é porque ele não teve recurso. Simplesmente isso. Então ele tinha um vínculo, apenas um vínculo emocional saudável com a mãe, com o resto não. Mas além disso, então isso é uma característica bem típica do esquizotípico, né? Ele se isola, não tem relacionamento social, não tem conexão com ninguém, apenas com alguém, seja um animal de estimação, seja alguém da família, em que ele se emaranha, ele tem a conexão, e em quem ele confia. Né? E aí vou dar a deixa para depois vai desencadear o transtorno dele, vai ativar todos os gatilhos. Por quê? Porque a única pessoa que ele confiava era a mãe. E aí quando ele foi pegar o registro lá do hospital psiquiátrico da mãe, o registro dela de 30 anos atrás, e ele roubou e foi ver, ele viu que a mãe abusou dele, a mãe permitiu que o namorado dela abusasse dele e provocasse aquelas coisas todas nele, e foi comprovado que ele era adotado. A mãe dizia que ele era filho do Wayne, do pai do Batman, do Bruce Wayne, que ele teve um caso com ele, que ele era um filho bastardo, e ele acreditou nisso. Né? Ele acreditou, inclusive foi tirar satisfação para falar, é verdade. E o pai do Batman, o Wayne, massacrou ele, humilhou a mãe, até agrediu ele. Você é um nada, você é um merda, você não é nada. Eu sou maluco de ter caso com a tua mãe, aquela maluca, aquela louca? Claro que não, você tá louco, você esquece isso. E aí ele foi também na mansão, e teve um contato com, até então, que ele podia imaginar o irmãozinho dele, que era o Batman, que era o Bruce Wayne pequenininho. Então, quando ele descobriu que a mãe mentiu para ele o tempo todo, a vida toda, ele estruturou, ou desencadeou, ou reforçou aquele esquema de desconfiança e abuso. Então, perdeu a confiança na única pessoa em que ele poderia confiar, ou ele tinha confiança. Então, a partir desse momento, acabou. Aí ativou todos os gatilhos dele. Assim, agora acabou. Agora acabou. Ele tem até uma frase no filme que ele fala assim, agora ele vai matar a mãe por vingança, em função disso, assim, você me traiu, você me enganou, você agora não serve pra nada. Eu fui um escravo seu, eu fui um enfermeiro seu, e você me tratou você me mentiu pra mim. E agora ele matou a mãe, e depois disso ele se sentiu aliviado, assim, agora acabou. Agora eu tô livre para fazer o que eu quiser. Eu vou colocar todos os meus demônios para fora. Vou me vingar de todas as frustrações, abandono, privação, defectividade, humilhação, todos os sentimentos que as pessoas me provocaram, eu vou me vingar. O Estado, o governo, as condições sociais também, que se vingou também. Ele insuflou um levante. Então ele se vingou do Estado, se vingou de todas as pessoas que fizeram mal para ele, inclusive a mãe. Aí você fala assim, mas ele matou, ele massacrou, ele é mau, ele não teve empatia. Como não teve empatia? Há várias cenas no filme em que ele mostra claramente empatia. Aquela cena em que está no ônibus, em que ele brinca com a criança,
Ele teve empatia com a criança. A própria empatia com a mãe. Até então a mãe era a pessoa mais importante. Ele cuidava da mãe, ele se importava com a mãe, ele tinha total empatia pela mãe. A mãe que quebrou o coração dele. A mãe que fez com que ele perdesse as esperanças. Porque ela mentiu, manipulou ele. Mas ele tinha uma conexão com a mãe muito forte. Outra cena muito forte que mostra que ele tinha empatia foi naquela cena em que ele massacra, ele mata aquele cara, o amigo dele que deu um revólver pra ele, e depois dedura ele pro chefe, pro patrão, o revólver é de verdade, fui eu que dei pra ele. E o patrão vai demitir ele fica sem dinheiro, sem emprego, sem nada. Então o cara deu um revólver pra ele, ele se atrapalha num trabalho em que ele vai pro hospital pra fazer aquelas cenas com as crianças que estão doentes, né? Então ele trabalha numa empresa de palhaços. E essa empresa de palhaços coloca esses palhaços nas lojas, em hospitais, em eventos. Então, quando ele vai fazer um trabalho, um evento lá no hospital, ele vai brincando com as crianças e o revólver cai. Aquilo ali queimou o filme dele. E aí o amigo que deu o revólver dedura ele. E ele foi demitido. Então, todas essas condições. Aí o que aconteceu? Ele foi e matou o cara. Depois, né? Vai, mata o cara, massacra o cara. Mas o cara veio com o colega dele, que é um anãozinho. O anãozinho também trabalhava na agência de palhaço. E aí o anãozinho testemunha, ele massacrando o amigo. E o anãozinho ficou desesperado, né? Ele vai me matar, ele vai me matar. Aí o anãozinho tenta pegar abrir o trinco da porta para fugir, mas não consegue porque é pequenininho. Ele olha pro Baldãozinho assim, você foi muito legal comigo. Você sempre foi bom comigo, tá? Eu gosto de você. E abriu a porta e deixou ele embora. Se fosse um psicopata, mataria o anãozinho, faria pior. Psicopata não tem empatia, não tem conexão com ninguém, nem empatia, muito menos. Não tem sentimento. Aproveita da situação e faz. Ali não, ele salvou a vida do anãozinho. Outra coisa importante, naquela primeira cena do metrô em que ele mata aqueles caras, aqueles playboyzinhos do metrô, o que aconteceu ali? Ele estava presenciando aqueles 3 caras abusando da menina. E ele ficou nervoso. Quando ficou nervoso, ativou aquele transtorno neurológico dele. Ele começou a dar aquela gargalhada. E os caras vieram pra cima dele. Tá rindo de quê e tal? Começou a abusar dele. Mas ele sentiu empatia pela mulher. Se ele fosse um psicopata, ele teria se juntado aos 3 playboyzinhos e abusado dela. Então, tem essa de psicopatia. A gente mata. A gente pode matar as pessoas, cometer loucuras sem ser psicopata. Porque os esquemas são ativados. Os esquemas que provocam essa reação hipercompensada. Eu vou explicar um pouquinho detalhado. Então, na cena do metrô, ele sentiu empatia pelaquela menina. Ele até salvou ela, porque quando ele começou a gargalhar, tirou a atenção dos caras pra menina e se voltou a atenção pra ele. E a menina fugiu e os 3 ficaram em cima dele. E ele se defendeu. Outra característica do transtorno esquizotípico é esse mundo interior, essa imaginação fortíssima. É um refúgio. É um refúgio. O esquizotípico, ele vê o mundo real, objetivo, como se não pertencesse a ele. Então ele começa a criar um mundo interior de fantasias, de idealizações, romantizações, desejos, tudo aquilo, um mundo ideal para ele. E, inclusive, eu vou dar um baita de um spoiler aqui, talvez, não, eu não estou dando spoiler, eu tô falando de uma situação que pouca gente percebeu. É provável que tudo que tenha acontecido no filme tenha sido uma ilusão dele, uma imaginação, porque aparecem várias cenas em que ele está no hospital, parede branca, naquela grade. Pode ter sido tudo ilusão desse mundo interior dele. Pode ter sido. Então, o esquizotípico tem esse mundo, ele se refugia nesse mundo interior. Não é esquizofrenia, ele não sofre de alucinação, nem visual, muito menos auditiva. É imaginação, é criar um mundo interior. Eu vou me refugiar, eu não gosto desse mundo aí, eu vou me refugiar no meu mundo, na minha imaginação. Então ele se refugia nesse mundo de imaginação e um mundo em que as coisas ele tem controle sobre ele, em que os esquemas dele ficam compensados. Então nesse mundo de imaginação, o que aconteceu? Como ele tinha defectividade, como ele era
se sentia muito defectivo, incapaz, né, humilhado. Nesse mundo de imaginação, ele era um comediante, um palhaço famoso, um comediante famoso, fazia um stand-up comedy famoso, contratado, convidado para fazer uma entrevista no talk show mais famoso dos Estados Unidos, ele vai lá. Então ele sonhava em ser entrevistado para aquele Jô Soares lá dos Estados Unidos, porque ali era símbolo do ápice da aprovação. Ele buscava essa aprovação em função da defectividade, ele buscava essa aprovação. Então ele criava nesse mundo imaginário toda essa situação. No mundo imaginário dele, teve caso com aquela vizinha, né? Aquela vizinha, ele teve caso, ele teve sexo com a vizinha, ele teve relacionamento com ela. Ele teve uma cena em que ele está no hospital, a mãe está no hospital lá, a mãe teve internada e a vizinha lá, como fosse uma esposa, alguém apoiando ele. É o mundo ideal dele, coisa que nunca aconteceu, né? Então, esse mundo ideal, essa fantasia, esse mundo rico, interiorizado, introjetado, é uma característica muito peculiar do transtorno esquizotípico, tá? E outro, comportamento bizarro. Comportamento bizarro. O fato dele se identificar com um palhaço, enfim, e usar o estereótipo do palhaço é uma excentricidade. O esquizotípico pode, e é bem comum, ter essa excentricidade. Então você vê um cara que ele sai na rua fantasiado de lorde, ou uma mulher sai na rua fantasiada de bruxa, uma coisa assim. Vejam, entendam o que eu vou dizer agora. Vocês percebam aquelas pessoas que são góticas, que tem aquela vão pro cemitério, tem aquela excentricidade. Aquilo é um traço esquizotípico. Não estou dizendo que as pessoas são esquizotípicas, mas é um traço. Entende essa questão exótica, essa bizarrice de comportamento? É como se fosse um personagem. Então, a pessoa que tem um transtorno esquizotípico, ele meio que cria um personagem para ele se manifestar. Uma personagem bem diferente do todo, do normal, porque ele nega o normal, ele é diferente, ele é único, ele é diferente de todo mundo. Então ele cria esse personagem. Então tem várias pessoas, a gente tem várias situações que a gente vê na rua, no dia a dia, que você vê que a pessoa tem um traço esquizotípico. A pessoa é muito exótica, é muito bizarra. Tem um personagem ali, o cara vai pro estádio de futebol fantasiado de anjo. Aquilo ali é o que é? Aquilo ali é fantasia. Aquilo ali é um traço esquizotípico. Não estou dizendo que ele tem um transtorno, mas o transtorno, nós podemos ter vários traços de transtorno de personalidade sem ter o transtorno. Podemos ter traços narcisistas, esquizotípicos, paranoides, esquivas, vários, sem necessariamente termos o transtorno. Temos traços, podemos ter traços até de autismo. Uma pessoa muito introvertida, muito fechada, muito inibida emocionalmente, com dificuldade de conexão, de relacionamento e socialização, tem traços autistas, mas ela não é autista, pode não ser. Entendem? Então os transtornos de personalidade e várias situações podem fazer com que a gente tenha traços desses transtornos, mas não necessariamente que a gente tenha o transtorno, mas tem traços. Tem um quezinho lá, tem um pedacinho nosso que é esquizotípico? Sim, pode ser. O gótico óbvio que é, né? Aquele dark, né? Gótico, dark, os cosplays, né? O que o cosplay faz? Ele incorpora o personagem, fantasia do personagem, e vai lá nos eventos. É claro que ele não sai fantasiado todo dia, mas aquilo ali é um traço, é a manifestação de uma imaginação, de um mundo interior que ele está exteriorizando, ele está acting out, ele está colocando para fora, tá? E é um exotismo aquilo ali. Mas não significa que seja a pessoa tenha transtorno. Mas no caso do Coringa, ele tem um transtorno de personalidade esquizotípica, porque vários elementos
que compõem o transtorno, ele pega todos eles, né? Então, mais um é essa característica de ser bizarro, de ter um comportamento bizarro. Então, não é psicopata, reafirma isso, ele teve empatia, ele tinha conexão, ele gostava das pessoas que faziam bem a ele, que atendiam as necessidades emocionais dele. Então, quando as pessoas davam um mínimo de atenção para ele, ele tinha essa necessidade de atenção, sentir-se amado e ser validado e aprovado. Então, é abandono, privação emocional e defectividade sendo respondidas, né, com essas necessidades emocionais que ele não recebeu. E quando ele se sentiu traído pela mãe, aí sacramentou aquele esquema de desconfiança e abuso que já tinha sido estruturado quando ele foi abusado pelo namorado da mãe. Então, esquemas do domínio de desconexão e rejeição, um ambiente da infância, na conexão com a mãe, com cuidadores, enfim, aquele ambiente deletério, terrível que ele viveu, fez com que as respostas de enfrentamento a essas dores, a esses esquemas, fosse na forma de um transtorno de personalidade. Ele também ele não tem esquizofrenia, é diferente o processo. A esquizofrenia é outro processo. A esquizofrenia tem aquela característica muito, muito peculiar das alucinações, das visuais, auditivas. Não é isso. As pessoas confundem. Aquilo ali, ele imagina. A imaginação dele é o mundo interior que ele se refugia. Não tem nada a ver com ele não ouvia vozes. Ele não estava num ônibus e ouvia vozes. Ele não estava subindo as escadas para a casa dele ouvindo vozes. Ele não via fantasma, ele imaginava as coisas. Ele imaginava enredos bem elaborados, desejos. Toda a imaginação dele foram desejos em função dos esquemas, necessidades que não foram atendidas, ele fazia serem atendidas através daquela imaginação dele. Relacionamento com a mulher, com a vizinha, a vingança, tudo. Então são desejos e não alucinações. Então eu não vejo como se o Coringa fosse um esquizofrênico, mas de forma alguma. Tá claro que é um transtorno esquizotípico, muito claro. E os esquemas totalmente estruturados e totalmente ativados do domínio de desconexão e rejeição, e faz com que ele reagisse naquela forma. Então a gente pode reagir de uma forma a gente não vê agora, a gente não vê na mídia todo dia a pessoa que não aceita um fim do relacionamento, mata o parceiro ou a parceira, a mulher que não aceita a traição do marido, vai e corta o pênis do marido. São psicopatas? Não são. São esquizofrênicos? Não são. Aqueles são esquemas ativados. Então a pessoa responde de uma forma hipercompensada, mal adaptativa. O Coringa respondeu de uma forma hipercompensada, mal adaptativa. Simplesmente assim. Agora a pergunta mais esclarecedora. Qual é o tratamento? Haveria tratamento para ele? Claro que haveria. Claro que há tratamento. É um tratamento multidisciplinar. É tratamento psiquiátrico, medicamentoso, para tratar tanto o transtorno neurológico quanto as respostas de ansiedade, depressão que ele pode as oscilações de humor que ele tinha, tratar isso medicamentosamente, fazer terapia para a vida toda, né? É um conjunto. Participar de eventos e de grupos de apoio também, trabalhos holísticos em que a questão espiritual, emocional seja trabalhada, seja mexida. É um conjunto. A pessoa teria que ter recursos para ter esse apoio total, medicamentoso, terapêutico, holístico, espiritual, tudo isso. E a qualidade de vida dela seria maravilhosa, seria muito boa mesmo. Boas perspectivas. Então, só que aquela vida real ali dele, né, no Gotham City, ele não tinha dinheiro, não tinha nada. E o governo cortou o pouco que ele tinha. Então, a tendência é o transtorno ser totalmente ativado e se manifestar naquela forma daí que ele manifestou. Ainda mais porque as circunstâncias
ativaram os esquemas dele. Ainda mais, né? A traição da mãe, a traição do amigo que deu o revólver e depois dedurou ele, a frustração por se sentir abandonado, a frustração porque o governo também cortou o pouco que ele tinha, o desemprego, tudo isso ativou. Ele ficou desesperado, ele teve zero recursos emocionais e psicológicos. E aí o transtorno ficou no ápice. E o massacre, a vingança, foi em função dos esquemas. Se sentiu traído, se sentiu abandonado, se sentiu defectivo, foi humilhado. Então ele foi matando todo mundo que provocou, que ativou os esquemas dele. Bem isso, tá? É sobre... Eu fiquei, assim, muito impressionado. Eu queria muito assistir o filme. Eu adiei um pouquinho, assisti ao filme. E é bem isso, é bem característico. Assim, essa é a minha visão. Respeito as opiniões contrárias, mas sobre a ótica da terapia do esquema, a visão está bem clara ali em relação aos esquemas dele. Enfim, e eu espero que tenha contribuído um pouquinho aí para um entendimento maior também dos conceitos e fundamentos da terapia do esquema, tá bom? Até o próximo vídeo, um abraço.